Fala, nação flamenguista, seja muito bem-vindo. Pessoal, vamos ver aí a entrevista, né, do Jorginho, uma partezinha aqui, sobre o que ele falou aí do Felipe Luiz, chegaram a jogar juntos, né? A idades ali parecidas, Jorginho já tem idade ali, já chegando ali, beirando os 35. E o Felipe Luiz que só tem 40 anos, né? Se aposentou agora. E falando do Felipe Luiz, está tendo aí, né, não é uma polêmica, né? É um imbróglio aí para a renovação do contrato dele com o Flamengo, né? E vamos ver isso também, beleza? Então vamos começar aqui com a entrevista, né, do Jorginho, ver o que ele falou do Felipe Luiz e após isso vamos para essa situação do Felipe Luiz aí. Atualização de agora de manhã, né? Geralmente trazida pelo OI sobre o Felipe Luiz. Pensei trabalhar com o Felipe Luiz, um cara que até outro dia era jogador também, um grande jogador. Vocês chegaram a se enfrentar? Não, por coincidência a gente acabou não se enfrentando, se eu não estou enganado. Mas acompanhei muito a carreira dele, né? E agora como treinador tá sendo muito bacana, muito legal mesmo, porque tô aprendendo com ele também, né? Aprendi muito com todos os treinadores que eu tive. E ele começando agora já tá começando com o pé direito, começando no caminho certo. E tá demonstrando todo o potencial que ele tem com um excelente trabalho que ele vem fazendo. Sim, você chegou e parecia que você já estava há bastante tempo no time, que você encaixou muito rápido, né? O quanto que também essa leitura dele, tática, enfim, a visão dele de futebol, te ajudou nessa adaptação rápida, Não, entrosamento. com certeza todo o trabalho, né, que ele vem fazendo ajudou muito na minha adaptação, porque o time que o Flamengo tem acaba encaixando com as minhas características, o jeito que ele vê o futebol, o jeito que ele quer que o time jogue, encaixa muito com as minhas características, então isso foi um fator que ajudou muito na minha adaptação, na minha chegada e poder ter um entrosamento rápido com os companheiros e com o sistema de jogo, eu acredito que tenha sido muito bom. Ele já declarou uma vez que ele vê você como um treinador em campo. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você pensa em ser treinador quando parar de jogar? Essa é uma pergunta que me fazem muito antes disso, né? Porque meio que desde cedo tinha essas características de comunicação, de leitura de jogo. E comecei, ah, cheguei no Arsenal e me perguntaram: você quer tirar a carteirinha de treinador aqui? Aí eu falei: nah, não quero ser treinador, né? Tava tentando correr disso. Não, vai, faz, vai, faz, vai, faz. Me empurraram um pouco assim, eu falei: tá bom, vou fazer, né? Pra ter. Vai que um amanhã. Aí eu fui fazer o primeiro dia de treinamento com os meninos de lá da base do Arsenal. Quando eu fiz o primeiro, eu falei: caramba, Sentiu gostinho. isso é muito bom. E aí comecei nisso e tô gostando bastante de aprender, de ver esse outro lado, né? Essa outra questão do futebol que não é só a questão, né, dentro do campo, a questão tática tem todo um envolvimento. Então, tô aprendendo muito e vou ser um treinador? Não sei ainda, mas tem grande chance, digamos. E assim, nos seus hábitos preparatórios para os jogos, assim, tem o costume de. Hoje em dia tem muito o auxílio, né, do staff dos clubes de scout e tudo mais. Você gosta, assim, de estudar o adversário ali antes do jogo? Ou quem você vai marcar, de repente? Então, essa questão individual dos jogadores, não, que eu gosto é de conversar bastante com o treinador, com os treinadores, né, fazer as perguntas, porque querendo ou não, a gente já tem uma base forte de como a gente quer jogar, e isso já consegui entender bem. Então, tem algumas questões em determinados momentos contra determinadas equipes que tem uma dúvida aqui ou uma dúvida ali de como o treinador gostaria que a nossa equipe pressionasse, defendesse ou atacasse. Então, são dúvidas que eu tiro ali, né, ou no campo, no treino, às vezes até em campo mesmo durante o jogo. Mas essa preparação, ela vem mais nos dias antes do jogo, né? O que eu gosto mesmo é depois do jogo, rever o jogo
e analisar depois do jogo o que já passou, o que foi bom, o que foi mais ou menos, o que dá para melhorar. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. A gente entrevistou o Boto mês passado e ele falou que muito da montagem do elenco, dessas contratações, não só a questão técnica, mas também a personalidade do jogador, que ele queria ter um elenco com jogadores que dessem bons exemplos e tudo mais. E ele citou você, entre outros, né, de um jogador que no dia a dia passa bons exemplos para os mais jovens, né? No dia a dia de treinar, dos hábitos mesmo do dia a dia. O que você trouxe dessa bagagem toda da Europa para cá e que você pode transmitir para os garotos aí que estão no início da carreira? Com certeza é o trabalho duro, né? O quanto você se dedica, o quanto que você se empenha e com certeza colocar a equipe em primeiro lugar. Acredito que isso seja primordial no jogo de futebol, em uma equipe, num time. Então isso foi como eu sempre vivi, desde sempre, porque na minha opinião, quando o grupo está em primeiro lugar, se o grupo ir bem, consequentemente você vai ir bem também e todos têm espaço para brilhar. Para mim essa é uma questão fundamental da equipe. E nos hábitos do dia a dia, a chegada, os horários, o quanto você se dedica em cada treinamento, o quanto você se dedica para você melhorar e para você fazer o seu companheiro melhorar. Então, acredito que esses são exemplos que vêm quando você faz, não quando você fala, né? Acredito que ações são mais importantes do que palavras. Então, acredito que esse seja um pouco do resumo, assim. E teve algum cara assim no seu período de Europa, de repente mais no início, que você olhou e falou, cara, pô, esse cara aí, ele é um exemplo para mim, assim. Teve um cara que provavelmente ninguém nem conhece no Brasil, que foi quando eu cheguei na Itália, Stefano. Era o capitão do Verona na Série C, quando eu cheguei. E ele era o capitão do time e era o cara que mais treinava, o cara que chegava antes, que saía mais tarde, era o que mais se dedicava, o mais humilde, e aquilo para mim ficou bem marcado, assim, sabe? Escutava muito ele e acredito que ele tenha me ensinado bastante. Talvez ele nem saiba disso, mas esse cara ficou bem marcado para mim, assim. Ele ainda tá jogando ou parou? Não, parou, ele já Já era mais mais experiente. velho, já era mais experiente naquela época. Entendi. Italiano ele. Italiano. E vem cá, aí na sua volta ao Brasil, hoje a gente vê uma realidade de futebol brasileiro com grandes nomes, né, de destaque, se destacaram na Europa, jogando. Atos obscenos que ele fez diante do Estudiantes, e ele foi apenas advertido e multado em $25 mil, que dá em torno de R$140 mil, tá? Mas o Flamengo vai recorrer dessa decisão. No mesmo processo aí, a Conmebol aplicou uma multa de $27 mil ao Flamengo, quase R$150 mil. O clube foi penalizado por uso de sinalizadores e também descumprimento de regras organizacionais durante o jogo contra o Estudiantes. Legal. Vou falar o que eu falei algumas vezes. Conmebol, nesses casos aqui, vocês são um leão. Agora, com racismo, como aconteceu no jogo contra os Estudiantes na Argentina, vocês são miau, um gatinho, tá bom? Vamos lá, falar agora de Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo nessa quarta-feira. A arbitragem definida, Alex Stefano, do Rio de Janeiro, vai apitar esse duelo, tá? Segundo o levantamento do Noite de Copa, Stefano aparece em lista de árbitros que mais aplicam cartões no Campeonato 2025. Vale mencionar que para esse jogo, Pulgar está pendurado, Arrascaeta pendurado, Jorginho pendurado, Alan pendurado e Carrascal pendurado. Isso quer dizer que, se esses atletas levarem amarelo, eles estão fora do jogo contra o Palmeiras no domingo. Vamos agora para as duas principais informações do vídeo. Eu vou começar com a ida do BAP ao CT Ninho do Urubu na última segunda-feira. Vamos lá. Gente, não é muito raro o BAP ir ao CT. Dizem que ele vai uma vez por semana, mas ele, quando ele vai, ele não frequenta o ambiente dos jogadores, da diretoria, da comissão técnica, ele não fica ali aparecendo. Pelo contrário, ele entende que aquilo ali é o local dos dirigentes apropriados para isso e contratados para isso. Leia-se José Boto, Gabriel Skinner,
o diretor de comunicação, Rodrigo Paiva. Então, ele não frequenta o ambiente. Ele entende que o presidente ele tem um certo limite. Óbvio, se for muito necessário, ele vai se meter, vai ter uma conversa com os jogadores. E, de fato, nessa segunda-feira, ele foi ao CT e, de fato, ele conversou com os jogadores, mas não foi para dar esporro, não foi para fazer cobranças, pelo contrário. O tom foi, estamos com vocês, nós estamos nos movimentando para que a gente não saia, entre aspas, derrotado fora de campo, lê-se. Arbitragem, que a gente sabe que o Flamengo está muito preocupado com o que está acontecendo com a arbitragem no futebol brasileiro. O Flamengo entende que em muitos jogos tem sido prejudicado, tanto é que o José Boto deu uma forte entrevista recentemente falando sobre isso. Então, a conversa que, de fato, o BAP teve com os jogadores, e foi a primeira conversa que o BAP teve com os jogadores na temporada. Estamos em outubro, foi a primeira. Ele se reuniu com o elenco, com o Felipe Luiz, todo mundo ali, e conversou com os atletas no sentido, estamos com vocês. Vocês podem ficar tranquilos que a gente está preparando tudo para vocês desempenharem da melhor maneira possível. Logística, inclusive a própria logística do Flamengo no jogo contra o Fortaleza e contra o Racing, os dois fora de casa, em seguida, já foi montada. Por redes sociais, inclusive, vou até ler aqui para vocês verem que não é mentira. A logística do Flamengo para os jogos em seguida contra Fortaleza, em Fortaleza, e Racing, na Argentina, definida. O Flamengo jogará no dia 25, sábado, contra Fortaleza, no Castelão, e retorna ao Rio no mesmo dia. Aí, domingo, não se sabe ainda se vai ser folga ou treino. Na segunda-feira, dia 27, treina, viaja para Buenos Aires, onde encara o Racing no dia 29, quarta-feira. O rubro-negro terá 3 confrontos seguidos no Rio antes de pegar o Fortaleza e o Racing fora de casa. Botafogo agora, Palmeiras no domingo e o Racing quarta-feira. Aí depois pega o Fortaleza e o Racing, ambos fora de casa. Então, a conversa foi nesse sentido, tá? Para dar apoio, não fazer cobranças, como muita gente imaginou ou até noticiou por aí. Vamos agora falar de Arrascaeta. Quem foi ao CT Ninho do Urubu na segunda-feira foi Daniel Fonseca, empresário de Arrascaeta. Informação publicada primeiro pelo parceiro Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. Abraço, Papa. Ele publicou essa informação, eu confirmei que, de fato, o Daniel Fonseca esteve lá. Renovação fechada, aperto de mão, verbalmente ok, tudo certo. Novo contrato dele vai até, inicialmente, por mais 2 anos. O atual vínculo vai até dezembro de 2026, renova por mais 2 anos até dezembro de 2028, com a possibilidade de chegar a dezembro de 2029. Como assim possibilidade? Ele vai ter metas no último vínculo dele, em 2028. Se ele bater essas metas, renova automaticamente por mais uma temporada. Ou seja, estamos falando de um Arrascaeta que pode ficar no Flamengo até dezembro de 2029, desculpa. Vou ver a idade dele aqui, só para a gente ter noção, até quando o Arrascaeta... Ele tem atualmente 31 anos, tá? Estamos em 2025. Então, ele ficaria no Flamengo até 35 anos, caminhando aí para o fim de carreira. Gente, estamos chegando à reta final aqui do All News Esporte, mas dá para a gente falar sobre o Flamengo ainda. E o Flamengo encaminhou a renovação de um jogador que é um ídolo, um jogador muito importante, Arrascaeta, por mais 2 anos. O Rodrigo Matos trouxe aqui no All Sport que as bases já estão acertadas, vocês estão vendo aí a matéria dele. E além dos 2 anos, se ele atingir mais algumas metas, pode prorrogar por mais 1 ano. Então pode ser aí mais 3 anos de contrato. E o Arrascaeta, nessa temporada, é a temporada dele com mais gols pelo Flamengo, hein? Ultrapassou até 2019. Ele já fez 19 gols e 13 assistências. Em 2019 foram 18 gols. Ele fez uma declaração de amor ali para o Flamengo nas redes sociais. Bonita, a gente tem aí para mostrar. Aí, ó, ele falando, Arrascaeta. Não sei se fomos feitos um para o outro, mas se chegamos até aqui é porque continuamos escolhendo um ao outro todos os dias. E isso é como sermos feitos um para o outro. Ainda é uma mensagem de um casamento, né, Danilo? Eu achei fofo essa mensagem. Eu achei fofo. É um cara que é um ídolo, que tem história. Um dos poucos remanescentes de 2019, né, que tem uma identificação muito grande. Eu achei fofo. O que você achou? Eu achei fofo também. E o Arrascaeta, ele reagiu, né? Porque ele não começou bem a temporada, né? Na verdade, ele estava num momento ruim, né, do ano passado e tal. Eu até achava que ele estava seguindo um caminho parecido com o do Gabigol, de acabar sendo liberado do contrato porque não estava reagindo. E essa temporada ele está indo muito bem.
e faz por merecer uma proposta de renovação por mais 2 anos com essa possibilidade de terceiro. E essa declaração foi uma das mais fofas dos últimos tempos que alguém fez para algum time. Realmente, né, tudo bonito, assim, escolhendo um ao outro. Eu achei bem, bem fofo. Ô, Arnaldo, a gente está encerrando, mas dá tempo de te ouvir rapidinho, né? Você achou fofo? Você achou fofo? E dá para colocar o Arrascaeta em que prateleira? Em camisa 10, óbvio, né? Zico é Deus, pelo amor de Deus, flamenguistas, não estou traçando essa comparação. Zico tá lá, Deus. Arrascaeta num outro panteão aí. Onde está o Arrascaeta? Olha, primeiro sobre a declaração fofa, depois a virada japonesa na entrevista do Casares, a gente precisava acabar bem, de fato, o All News desta terça-feira. Mas, Luiz, acho que o que impressiona mais, talvez, no Arrascaeta hoje, 2025, seja o ano da melhor performance dele, física e técnica. Isso é raro, né? Normalmente a gente vê o contrário, como disse o Danilo. Um jogador, ele tá, em termos de desempenho e de vitalidade, melhor até do que 2019. Isso é incrível. Então, acho que até o Bielsa, técnico da seleção uruguaia, citou parece um outro atleta, né? E acho que isso tem sido fundamental. E agora ele tem um grande desafio, além da renovação. É essa série de jogos consecutivos decisivos que o Flamengo fará a partir de amanhã do clássico Botafogo no Newton Santos. Pessoal, só para agregar mais alguma coisa aí, né? O Flamengo renovou, né? Como o Vene Casagrande já trouxe aí. O Arrascaeta é o craque do time. Isso é fatídico, né? Agora, comparar com o Zico, aí já é covardia, né? Não tem comparação, né? O Zico é incomparável. E o Arrascaeta também teve, né, uma valorização salarial e receberá luvas pelo acordo. Além disso, poderá ficar por mais um ano, né? A depender de meta, de performance e informações do site GE, né? Ele já havia deixado claro o desejo de permanecer no Flamengo, né? Em grande fase, o meio atacante é um dos protagonistas do time desta temporada, soma 19 gols e 13 assistências em 49 jogos. O seu desempenho, inclusive, foi primordial para que as conversas se intensificassem nesta data FIFA. A data FIFA que está, graças a Deus, acaba hoje, que ela vai embora e só vem agora em dezembro, quando acaba o campeonato. Que essa data FIFA não vai acabar o jogo, você esfria. Muitas vezes é melhor para um time, para outros não, né? E a negociação, né, com a Arrascaeta começou em fevereiro, mas foi congelada em março. Em setembro, a Arrascaeta apresentou uma contraproposta e o Flamengo, então, aguardou a pausa, né? Como é o caso também que está acontecendo com o Felipe Luiz aí. Mas deve renovar, né? Não tem como. A Arrascaeta está no Flamengo desde 2019, pessoal. São 6 anos de Flamengo. 6 anos de Flamengo e só alegrias, né? Ele já conquistou 2 Libertadores, 2019 e 2022, 2 brasileiros, 19 e 20, 2 Copas do Brasil, 22 e 24, 3 Supercopa do Brasil, 2020, 21 e 25, e uma Recopa Sul-Americana 2020 e 5 Cariocas. O cara é vencedor demais, velho. 19, 20, 21, 24 e 25. Ganhou tudo já com o Flamengo, cara. Tudo com o Flamengo. Tá aí também se arrastando no caso dos Gerson aí, não vai pro Palmeiras. Tá aí. Mas o tema do canal aqui não é Gerson, né? E sim o Flamengo. Que ele seja feliz por onde ele for. E vida que segue para ambos. E o pessoal se falou muito aí, né? No Gabriel Jesus, que viria pro Flamengo, uma baita assim de... Não tinha nada, nunca teve nada concretizado, só especulações mesmo, né? Vem, não vem. O Arsenal ficou de emprestar porque chegou o Gyökeres lá, né? Virou titular e ele perdeu espaço no time. E tem interesse em retornar ao futebol brasileiro, mas... isso aqui é notícia do site Coluna do Fla, né? Ele tá falando o seguinte, né? Que, segundo o site Transfermarkt, o jogador vale cerca de 32 milhões de euros, pessoal. Cerca de 203 milhões. E na boa, já falando aqui, eu não acho isso uma
assim, agora pro momento. Porque a gente não sabe, né, como é que ele está, como é que ele vem. Estava lá lesionado, a gente não sabe. E é muito caro, pessoal, muito caro. E neste ano o Flamengo já contratou, né? Saul Niguez, Jorginho, Samuel Lino, que também custaram. O Samuel Lino foi que o Flamengo investiu, né? Saul Niguez nem Jorginho não, porque estava em fim de contrato. E a janela, né, de transferência está fechada também, isso é praticamente impossível. Só na próxima janela, quando abrir a próxima janela. E o Flamengo tá aí já pensando no Botafogo, né, pessoal? Um jogo que é um jogo difícil, gramado sintético. Mas o Flamengo já sabe que vai enfrentar isso, né? Todo time vai enfrentar. O Flamengo precisa ganhar esse jogo, para se manter ali na briga pelo campeonato, porque domingo tem o jogo contra o Palmeiras. E aí, meu amigo, e ali o bicho vai pegar. O bicho vai pegar nesse jogo. Tem que ganhar para ir com confiança total contra o Palmeiras, beleza? Então, pessoal, por agora é só isso. Tamo junto e até o próximo vídeo aí.